eu gostaria de começar esse encontro de hoje contando um pouco como eu entendo a filosofia, fazendo um contraste de como se costuma entender a filosofia e como eu vejo a filosofia. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver alguns vídeos, de conversar sobre isso, mas, basicamente, a ideia é mostrar que, na vida cotidiana, as pessoas associam a filosofia com um discurso muito chato, muito cansativo, muitas vezes incompreensível. Na tradição, a filosofia está associada a alguma coisa que vem da Europa, que não está associada com a nossa cultura, é feita por homens, por brancos, por cristãos, né? E a gente vive numa cultura diferente dessa tradição principal, a gente parece não se reconhecer na filosofia. Então, a primeira parte da conversa será comparar as imagens que a gente costuma ter da filosofia e do filósofo com outras possibilidades que eu acho mais interessantes que a gente pode obter do contato com a filosofia. Para isso, vou me inspirar um pouco nas ideias apresentadas no meu livro, ou seja, imagens alternativas da filosofia. Essa seria a introdução. Aí, é lógico que nós vamos cometer um crime hoje, que é falar em 2 horas sobre, não sei se vocês deram uma olhada no resumo, acho que já teve comentários, discussões, né? Mas a proposta é falar um pouco sobre como a filosofia pensa a arte e, mais especificamente, como Platão e Aristóteles pensavam a arte, porque eu queria mostrar para vocês que esses são os dois jeitos tradicionais de ver a arte, que, embora mais de 2000 anos esses caras disseram essas coisas, isso está presente até hoje. O meu objetivo será mostrar que nós somos platônicos e aristotélicos até agora, sem nunca ter lido Platão ou Aristóteles necessariamente. Então, mostrar a presença, não necessariamente positiva, dessas posturas até hoje. Então, será um crime, porque é um tema para um semestre inteiro, seria um tema para um ano inteiro, mas vamos fazer isso de maneira rápida e simplificada, um pouco acelerada, de um jeito norte-americano, eu diria, que é um jeito meio corrido de fazer as coisas. E aí, a minha ideia vai se mostrar, esse só agora o resumo, mostrar que a filosofia costuma perguntar, quando ela lida com a arte, ela costuma perguntar qual é a verdade da arte, é a primeira pergunta, e ela responde, tradicionalmente, a verdade da arte é imitação, o que a arte faz é imitar a realidade, isso é a tradição. E aí ela faz uma segunda pergunta, a arte é capaz de atingir a verdade, expressar a verdade, trazer conhecimento? E aí, por que eu quero falar do Platão e Aristóteles? Porque são 2 respostas tradicionais. O Platão vai dizer, a verdade da arte é a imitação, o que ela faz é imitar o mundo, só que, por causa disso, a arte não é capaz de expressar a verdade. Ela está longe de trazer conhecimento, ela não só é algo que nos afasta de uma compreensão melhor do mundo, como ela é algo perigoso, que a gente tem que se afastar. Essa é uma resposta tradicional do Platão, que diz que a arte é um treco perigoso, que isso ecoa até hoje, de alguma maneira. Até hoje, os governos acham as obras de arte... Não, viu agora na Rússia, que os meninos lá, as meninas da banda punk foram presas porque elas estão incomodando um determinado sistema. É um eco platônico, tem algo de perigoso na arte que questiona o poder, é o que o Platão dizia também 2000 anos atrás. A outra possibilidade, que eu quero mostrar com calma, com algum detalhe, é do Aristóteles, que foi aluno do Platão e que fez uma espécie de parricídio. Né? Vocês sabem que para crescer é necessário matar os pais. Né? Isso é condição. Não é matar efetivamente como a Richthofen fez com os pais dela. Não é você pegar a faca, chegar em casa e matar os pais. Mas é matar simbolicamente. Você precisa, em algum momento, questionar tudo aquilo que você sempre considerou a verdade, a autoridade, a lei, porque se você não fizer isso, você não vai crescer. Ora, o Aristóteles fez isso, ele matou o pai dele simbolicamente, que era o Platão, o mestre dele, e ele desenvolveu a seguinte teoria: a verdade da arte é, sim, imitar,
quando um artista cria algo, ele está olhando para o mundo e ele imita as coisas, mas, ao contrário do Platão, dessa mesma teoria, ele chega à seguinte conclusão: a arte traz conhecimento sobre o mundo, a arte nos ajuda a compreender a realidade, a arte é fundamental para uma existência coletiva mais feliz, tanto do indivíduo quanto do grupo. Então, são essas as duas respostas, teorias mais tradicionais que se tem sobre a arte na filosofia, ambos dizendo que arte é imitar, só que um dizendo que a arte é um treco perigoso, que não ajuda a entender nada sobre o mundo, e o outro dizendo que a arte é um treco importante, que nos ajuda a nos entender melhor. Essas duas teorias ecoam até hoje, de uma maneira muito simplificada. É lógico, se a gente tivesse mais tempo, a gente vai contar que hoje em dia se questiona que arte é imitação, por exemplo, não se considera mais isso. Durante um tempo começou-se a achar que quando alguém cria algo, ele não está imitando nada fora dele, mas ele está expressando a sua riqueza interior. Então, o artista, começou a vir o papo de que o artista é um ser especial, um sujeito muito talentoso. Surgiu a palavra do gênio, o termo gênio, que é uma noção moderna, não antiga, mas que dá a ideia de que quando a gente cria algo em arte, uma música, um quadro, uma coreografia, a gente está fazendo isso não porque a gente está vendo, observando atentamente o que está à nossa volta, mas a gente está colocando para fora algo muito especial que tem dentro da gente. E aí começou a surgir o culto ao artista como um ser excepcional, quase um semideus, que acabou virando hoje em dia o que a gente chama culto à celebridade. O culto à celebridade nada tem a ver com culto ao artista, é só uma degeneração. A celebridade não fez nada a não ser se tornar célebre, né? Mas antes do culto da celebridade, tinha um culto do artista por ser um sujeito talentoso. Só para resumir, nós não vamos discutir isso, é só para dizer, olha, isso é desdobrado. Também começou a se discutir na filosofia que a pergunta se a arte diz a verdade ou não, não é mais importante, porque talvez não seja obrigação da arte dizer a verdade ou não. Então, a filosofia liberou a arte da tarefa de dizer a verdade. Tudo isso é uma discussão contemporânea. Mas o que começou lá no início é a pergunta: qual é a verdade da arte? E a arte é capaz de dizer a verdade? A segunda pergunta. Com as duas respostas tradicionais, sim, a arte diz a verdade, Aristóteles. Não, a arte não diz a verdade e é um treco perigoso. Nós vamos hoje nos concentrar, então, nessas três fases. Primeiro, falar um pouco sobre o que é filosofia, desconstruir um pouco as imagens que a gente costuma ter, e depois ir um pouquinho mais a fundo em qual é o argumento que o Platão usa para dizer que a arte é um treco perigoso, deve ser evitado, e qual o argumento que o Aristóteles usa para dizer o contrário, que a gente precisa fundamentalmente da arte. E eu vou logo antecipando que, assim, ouvindo rapidamente, a gente já fica com uma certa simpatia com Aristóteles e acha que o Platão é um Putin antigo, né? um ditador filósofo, mas a gente vê que tudo isso pode ser, no detalhe, essas coisas podem parecer de outras maneiras. É o que a gente vai ver. Então, vamos começar com a primeira parte, sobre o que é filosofia. Depois a gente entra no Platão e talvez a sua pergunta, seja respondida. Primeiro, falar um pouco sobre como se considera normalmente a filosofia e outras formas possíveis de entender a filosofia. A primeira coisa que eu tinha que falar para vocês é que, não sei, vocês quando escolheram fazer a arte, acho que isso é meio parecido com a filosofia, mas eu tive muitos problemas com a minha família, com os meus amigos e os meus professores, quando eu escolhi fazer filosofia, porque isso era considerado uma atividade não importante. E eu acho até que mudou. Hoje em dia a filosofia está um pouco na moda, apareceu no Fantástico, tem um monte de filme que trata, e livros, né, o mundo de Sofia, a filosofia entrou um pouco na moda. Eu costumo brincar que nesses 30 anos, desde que eu escolhi fazer filosofia até agora, o que mudou foi o seguinte: na minha época, ninguém sabia o que era filosofia, mas ninguém gostava. Hoje em dia, as pessoas continuam não sabendo o que é filosofia, mas acham simpático e acham legal, né? Acham bacana. Né? De qualquer maneira, está associado, em relação à ciência, como algo
que não é prático. A ciência é algo que produz resultados. Então, se a gente tem uma doença, se a gente tem uma doença, a ciência vai procurar um remédio para resolver um problema. Se a gente tem um abismo, a ciência vai dar um jeito de construir uma ponte, de chegar do outro lado. E a gente valoriza a ciência por esse aspecto prático. A filosofia e a arte têm em comum, embora elas não sejam a mesma coisa, elas têm em comum o fato de não terem esse aspecto prático e pragmático. Pode ser até que a arte produza algum efeito, mas não é objetivo dela produzir efeito nenhum. A arte que quer ser engajada, produzir uma mensagem, derrubar coisas, geralmente é fraca, é ruim. A arte que não é pensada assim é a que produz e derruba muros. Arte e filosofia têm isso em comum e costumam ser desvalorizados. Do mesmo jeito que o meu professor de física deu um ataque quando ele soube que eu ia fazer filosofia, imagino que vocês tenham tido problemas, ou ainda têm, quando dizem que fazem arte. Eu tenho amigos coreógrafos e dançarinos que dizem constantemente, quando perguntados qual é a profissão deles, e eles dizem que são dançarinos ou artistas, as pessoas riem e falam, não, mas de verdade, o que você faz? Né? Agora sério, o que você faz? Porque não parece sério. A filosofia sofre dessa mesma crítica também. Sério seria somente a ciência. Meu objetivo, se eu tivesse mais tempo, seria mostrar que a filosofia tem em comum com a arte, embora elas sejam diferentes, o fato de que elas são inúteis, mas muito importantes. Essa seria de uma forma provocativa. Né? O que eu quero dizer com inútil? Depende do modo como a gente entende inútil. Quero dizer com isso que a filosofia não produz resultados imediatos. A filosofia não é ciência. Qual o objetivo principal da ciência, de toda a ciência? Melhorar a vida do homem. Toda a ciência quer fazer isso, seja na biologia, na medicina, na engenharia, se bem que, de vez em quando, a ciência não cumpre esse papel. A gente sabe que, de vez em quando, a ciência piora a vida do homem. Estamos sabendo disso, mas o objetivo dela é melhorar a vida do homem. Esse não é o objetivo da filosofia. O objetivo da filosofia não é melhorar a vida do homem. Isso é tarefa para a ciência. O objetivo da filosofia é colocar questões, fazer perguntas. E não necessariamente fazer perguntas melhora a vida da gente. Ao contrário, a gente costuma ser mais feliz enquanto não faz muitas perguntas, principalmente perguntas que são difíceis de serem respondidas. Então, a filosofia, além de não trazer soluções, ela coloca mais problemas onde a gente achava que não tinha problema nenhum. Então, ela é inútil e perturbadora. No meu cartão, tem um cartãozinho aqui que vocês vão ver, Charles Feitosa, Birô de Filosofia, Escritório de Filosofia, número de telefone, embaixo vai estar escrito assim, se você não tiver problema nenhum, me liga que eu vou arranjar um problema para você. Né? A ideia é o oposto da ciência. A ciência está trazendo soluções, nós estamos trazendo problemas. Não apenas é inútil como perturbador, no entanto, minha hipótese é mostrar que é muito importante, extremamente importante. Vai ser difícil dizer isso de maneira simplificada, mas eu acho que eu posso contar, por exemplo, umas 2 ou 3 histórias para vocês, mostrar um vídeo para a gente esgotar essa parte de introdução à filosofia e dizer o seguinte. O termo filosofia, vocês devem ter visto em algum lugar, vem de filia e de sofia. Filia é amor, sofia é sabedoria. O termo filósofo, originalmente, tem a ideia de que aquele que não sabe, mas que sabe que não sabe,
por isso não se nomeia sábio, mas alguém que quer saber. É isso que esse termo quer dizer. E o inimigo, o oponente, o rival do filósofo é o cara que não sabe, mas não sabe que não sabe e acha que sabe. E se nomeia sábio. O encontro original da filosofia com as pessoas da cidade, as pessoas que faziam outras atividades, geralmente era mais ou menos esse. Pessoas que achavam que já tinham resposta para tudo, já tinham solucionado todos os problemas, para tudo tinha uma determinada fórmula, e chegava o filósofo, que é o cara que não sabia, mas que sabia que não sabia, e eles começavam a conversar, e qual era o resultado da conversa, normalmente? Quando o filósofo começa a conversar com o não filósofo, o que acontece com o não filósofo no final? Briga. O não filósofo descobre o quê? Que ele não sabe exatamente isso. Esse é o primeiro objetivo da filosofia. Contagiar as outras pessoas da consciência da própria ignorância. Porque é esse o começo da verdadeira sabedoria. Quando você sabe que não sabe. Se você não sabe que não sabe, você não vai se movimentar. Você vai ficar parado. Estão entendendo mais ou menos qual é a lógica? Então, isso é uma ideia para mudar um pouco a atitude, porque hoje em dia a gente associa filósofo com um cara muito sábio, fala um monte de língua, tem que ler alemão, e escrever um monte de livro, ninguém entende o que ele está falando, mas a origem da palavra é o cara que sabe que não sabe. E se for isso, filosofia, isso independe de título. Independe da formação acadêmica que você tem. A gente pode imaginar, e eu conheci pessoas que não têm nenhuma escolaridade, não completaram nenhum grau de escolaridade, mas elas sabem que não sabem e querem saber. São filósofos, porque o termo filósofo não é um título, não é um diploma que você recebe, é uma atitude que você tem diante do mundo, porque quando você sabe que você não sabe, você pergunta. Quando você não sabe que não sabe, você fica feliz com as respostas que deram para você. Estão acompanhando mais ou menos a ideia? Então, de fato, existem algumas pessoas que estudaram para obter títulos, eu sou uma delas, mas eu conheço pessoas que têm doutorado em filosofia, mas perderam a atitude filosófica, ou seja, eles acham que sabem tudo e não sabem mais que não sabem, e conheço pessoas que não têm títulos e têm essa atitude. Então, vamos retirar primeiro, a primeira coisa, essa ideia de que filósofo é um ser sobrenatural, especial, meio maluco, meio estranho, e com um QI excepcional, porque não é nada disso. Basta eu ter consciência de que eu não sei e querer saber. Já estamos dentro da filosofia. Se vocês estiverem nessa postura, já são meus colegas dentro dessa lógica. É o primeiro passo que a gente tem que conquistar em relação a uma outra ideia do que é filosofia. Tudo bem, em relação a isso, né? E aí, podia contar para vocês várias histórias, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum diálogo do Platão, em algum momento em que o Sócrates conversa com alguém, só para meio que reproduzir, geralmente é assim, o Sócrates foi considerado o homem mais sábio da época dele. Por quê? Porque ele é o cara que disse, só sei que nada sei. Como ele sabia disso? A única coisa que ele sabia é que ele não sabia, ele foi considerado o homem mais sábio da sua época. E o papel dele em todas as conversas que foram registradas pelo aluno dele, pelo Platão, era encontrar pessoas que achavam que sabiam e que no final da conversa com Sócrates descobriam que não sabiam. E saíam de lá muito confusos da conversa. E, em geral, aí é que está a nossa imagem. Eu vou terminar esse primeiro trecho e abro para questões. Quando a gente lê um texto de filosofia, a gente tende a ficar irritado porque a gente quer uma solução, uma resposta do tipo da ciência, e a filosofia só traz mais problemas, só complica mais a situação e deixa para você mesmo decidir finalmente o que fazer. Isso nos irrita profundamente, porque a gente quer já a resposta pronta, a resposta feita. Então, exemplo nessa situação, eu falei com vocês que eu pesquiso sobre a feiura. Existe um diálogo famoso do Platão, em que o Sócrates conversa com alguém sobre o que é a beleza.
E é o padrão. O Sócrates encontra um cara que diz que tinha dado várias aulas sobre a beleza, e dado vários cursos, sabia tudo sobre a beleza. O Sócrates diz, eu não sei o que é beleza. E o outro cara diz, pô, Sócrates, você é tão esperto, tão inteligente, não sabe o que é o belo? E o Sócrates diz, eu não sei, mas se você sabe, me diz o que é o belo. E aí o cara começa a dar respostas e o Sócrates derruba todas elas. E no final o cara descobre que ele também não sabe o que é o belo. Só que depois de 3 horas de leitura, não tem uma resposta sobre o que é o belo. Só tem a conclusão, não sabemos, é muito complicado, é muito complexo. Só que na perspectiva da filosofia, isso é um avanço. Então, quando eu coloco para mim o resumo dessa aula aqui das quebradas, vou falar um pouco sobre filosofia, arte, lá embaixo eu coloco, é claro que vocês não leem isso, mas eu coloco o objetivo que as pessoas saiam da aula sabendo menos do que sabiam quando chegaram, né? Em termos de filosofia, isso é um avanço. Pode não ser dentro da lógica científica, mas filosoficamente as pessoas estão evoluindo, estão descobrindo o que não sabem. Olha que legal. No caso do Sócrates, é engraçado, porque a primeira resposta que o cara dá é o tipo que acontece em sala de aula, em conversas assim, você pergunta alguma coisa, a pessoa vem logo dando um exemplo. Então, o Sócrates pergunta, me diz o que é o belo. Aí o cara diz, o belo é uma mulher bonita. E dá logo um exemplo de uma mulher bonita da época. Quem a gente daria hoje? Quem é a mulher bonita da nossa época? Dilma Rousseff? Não. Dira Paz. Né? E aí o Sócrates diz assim, olha, de fato, essa mulher é bonita, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei o que é a beleza. Você deu um exemplo particular de uma pessoa bonita, mas você não explicou o que é beleza. Aí o cara se enrola todo, aí ele pensa um pouco e fala, tudo bem, já sei. Aí ele dá um outro exemplo e diz, belo é quando eu honro as leis da cidade, respeito os meus pais e pratico todos os cultos aos deuses. Isso é belo. Aí o Sócrates diz, olha, de novo você não disse o que é o belo, de novo você só deu um exemplo, e que é para piorar, você misturou um dos significados do belo, que tem a ver com a aparência, com outro significado de belo, que tem a ver com comportamento. Isso que você deu exemplo são belas ações. A gente não fala isso, a gente não fala para uma criança, não faz isso porque isso é feio. A gente está querendo dizer que isso é feio porque é mal. Existe uma relação desde a Grécia até hoje de que o bom é belo e o feio é mal. E o Sócrates falou, você se enrolou, não é para mim, diz de novo o que é o belo. E o cara tenta mais 20 respostas, até que no final ele descobre que não sabe e acaba o diálogo e a gente fecha o livro com raiva, porque a gente também não descobriu o que é o belo. A gente só descobriu como é complicado. Então, a ideia é só mostrar por aí que a gente não pode esperar da filosofia o que a gente espera da ciência. Porque filosofia não é ciência, é uma outra coisa. Ela não é útil no sentido pragmático, mas ela é importante. Por que a filosofia seria importante se ela não é útil? Qual é a utilidade de ficar fazendo perguntas ou de descobrir que as coisas são mais complicadas do que a gente imagina? Eu acredito que tem uma importância, mas eu acho que dá um certo trabalho também. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas imagens, vamos ver se eu consigo. Peraí. Vocês estão conseguindo ver? Isso é uma imagem tradicional de um filósofo, chama O Filósofo em Meditação. É um quadro do Rembrandt, do século XVII, isso está no meu livro. E o que eu acho interessante que mostra um pouco como que a gente imagina o filósofo. Geralmente é um cara velho, né? É um cara que está paradão. No caso, ele está numa espécie de porão, num lugar muito escuro, aqui está com muita luz, não dá para ver direito. E ele está ali sentado perto da janela, meditando. E aí todas as imagens estão associadas com isso. Filosofia é uma coisa que não tem a ver com a ação, é uma coisa meio paradona, é para quem já não tem mais força para fazer as coisas. Não dá para ver muito direito, mas tem uma escada aqui, não sei se vocês estão vendo, uma escada em caracol, que parece sugerir que, através do pensamento, você pode se elevar para uma dimensão mais
perfeita, mas que o caminho não é reto, é um caminho difícil, um caminho duro em espiral. Não dá para ver aqui também, porque essa imagem está ruim, mas tem uma pessoa aqui no canto, e é uma velhinha tentando acender o fogo da lareira. Tem várias coisas aí associadas. A ideia de que quem pensa é o homem, a mulher tem que fazer o trabalho manual de manter aquela sala aquecida. Isso é uma das imagens mais tradicionais, uma imagem que a gente ainda tem dos filósofos. A outra imagem famosa é o Pensador do Rodin, que a gente associa também com o filósofo. Já devem ter visto, já veio aqui também no Brasil. E é interessante que é um cara fortão, o cara está até nu, que dá a ideia assim, da coisa do corpo, mas o cara está parado pensando. A ideia é assim, quando você pensa, parou de fazer as coisas. E o cara parece que está meio deprimido com o que ele está pensando, né? A cabeça dele parece estar muito pesada, ele está usando toda a força dele para segurar a cabeça dele. Isso aí é um exemplo que eu acho muito legal. É uma caricatura, é um dos primeiros exemplos de bullying da história. É uma caricatura que foi feita do filósofo alemão Hegel. Vocês já ouviram falar dele, é um filósofo muito famoso. Ele tinha 16 anos aí, estudava na escola, e os colegas dele fizeram um desenho dele, porque o apelido dele era o Velho. E as pessoas já achavam ele um cara muito chato, só ficava pensando demais sobre as coisas, é um cara muito sério, e fizeram uma caricatura dele, sacaneando a imagem dele, essa postura dele diante da vida. E isso se tornou um pouco a imagem que se tem da filosofia até hoje. Um exemplo mais famoso de imagem de filósofo é o filme do Monty Python, Futebol de Filósofos, que mostra um jogo de futebol entre filósofos alemães e filósofos gregos. Então a gente vai ver sem ouvir, e depois... em casa, se vocês quiserem, podem ver de novo pela internet. Vou começar aqui de novo, então. And here come the Greeks, led out by their veteran centre-half, Heraclitus. Let's look at that team, as you'd expect, it's a much more defensive lineup. Plato's in goal, Socrates a front runner there, and Aristotle as sweeper. Aristotle very much the man in form. One surprise is the inclusion of Archimedes. Well, here comes the referee. Kung Fu Tzu Confucius and his two linesmen, Augustine and St. Thomas Aquinas. And as the two skippers come together to shake hands, we're ready for the start of this very exciting final. The referee, Mr. Confucius, checks his sand, and they're off. Nietzsche and Hegel there. Oh, Jasper's number 7 on the outside. Skip side there with him. There's Beckenbauer. Schelling's in there, hiding a covering. And now it's the Greeks, Epicurus, Plotinus number 6. Aristotle, Empedocles of Archagus and Democritus with him. There's Archimedes, Socrates, there he is, Socrates. Socrates there, going through. There's the ball. And Nietzsche there, Nietzsche, number 10 in this German side. Kant moving up on the outside. Schlegel's on the left, the Germans moving very well in these opening moments. Well, there you are. We'll be returning to the match sometime in the second half. Essa é a primeira parte, não deu para pegar mais ou menos qual é a ideia. A piada é muito boa, eu gosto muito de exibir esse filme. De qualquer maneira, a ideia é pensar que se Brasil e Argentina foram os países que mais produziram jogadores de futebol, a Grécia e a Alemanha foram os países que mais produziram filósofos. São os países principais da filosofia. Colocar os filósofos gregos jogando futebol contra os filósofos alemães seria o equivalente da gente ter uma aula de filosofia na Quebradas aqui com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno e o Romário, os três Rôs aqui conversando sobre Platão e Aristóteles. Quer dizer, uma coisa meio fora do lugar. E eles colocam os filósofos alemães, os caras mais famosos, o Hegel, o Kant, o Nietzsche, do outro lado os gregos, o Platão, Aristóteles, e fazem algumas piadas. Eles dizem, por exemplo, que tem uma surpresa no time alemão. Quem é a surpresa do time alemão? Vocês pegaram isso? Beckenbauer. Por que é uma surpresa o Beckenbauer estar no time alemão?
Porque ele era jogador de futebol, ele não era filósofo, ele era da década de 70, um grande jogador de futebol da seleção alemã, mas o que ele está fazendo no time de filósofos? Isso é estranho, e é uma surpresa que o cara brinca. E, em relação ao time dos gregos, ele diz que também tem uma surpresa. Quem é? Arquimedes, se você vai bem. Aí é uma pergunta mais difícil. Por que é que o Arquimedes é uma surpresa no time dos gregos? Que o Beckenbauer seja uma surpresa no time dos alemães é fácil, ele era jogador de futebol. Qual o problema com o Arquimedes? Não é bem só isso, todos eram matemáticos também. Naquela época, fazer filosofia e ciência é a mesma coisa, todo mundo era astrônomo, matemático, botânico, biólogo, não é esse o problema. Provavelmente, isso é só uma hipótese, porque esses caras estudaram filosofia. Quando eles dizem que o Arquimedes é uma surpresa, eles estão sugerindo isso porque o Arquimedes fazia algo que os filósofos e cientistas da época não faziam, que é experiências. O Arquimedes é o cara que gostava de ficar experimentando as coisas. Hoje em dia a gente acha normal, vai fazer ciência, tem que fazer experimento. Naquela época, não. Todo mundo fazia experiência no estilo Sherlock Holmes. Ficava só em casa, deduzindo as coisas, raciocinando, sem fazer experimentos. O Arquimedes, ele destoa de todos os outros porque ele quer experimentar. Ele é muito moderno nesse aspecto. Talvez, não sei se os caras pensaram nisso, mas esses caras, todos do Monty Python, estudaram filosofia, não é à toa que o humor deles é tão profundo e perspicaz. Agora, a grande piada é que quando o juiz inicia o jogo, o que acontece? Não acontece nada. Quer dizer, para nós é nada, porque a gente pensa assim, pensar é igual a nada fazer. Né? Quando você está pensando, você não está fazendo nada, você está pensando em nada, no nada, fazendo nada. E ao invés de chutar a bola, eles ficam andando para perguntando qual é o sentido da bola, qual é o sentido do futebol, por que estão ali, essas coisas todas. Você vê que alguns discutem entre si, né? Ficam debatendo, mas ninguém chuta a bola. A piada que eles estão fazendo é fazer filosofia é uma forma de se alienar do mundo. Enquanto você está fazendo filosofia pensando, você não está agindo, você não está modificando as coisas e revela uma certa incompetência, você não chuta a bola. Filósofo é um cara que não sabe nem chutar a bola, né? Não sabe festejar, não sabe se divertir. Essa é a imagem que a gente costuma ter do filósofo, que eles estão querendo passar aqui. Mas tem uma segunda parte do vídeo. Vamos lá. Right now it's time for wrestling. Well, what a match. And he'll be going on next week to meet himself in the final. Well, right now we're going back to the Olympic Stadium for the closing minutes of the philosophy final, and I understand that there's still no score. Well, there may be no score, but there's certainly no lack of excitement here. As you can see, Nietzsche has just been booked for arguing with the referee. He accused Confucius of having no free will, and Confucius, he say, name go in book. And this is Nietzsche's third booking in 4 games. And that is Karl Marx. Karl Marx is warming up, and also there's going to be a substitution on the German side. Obviously, manager Martin Luther has decided on all-out attacks. Indeed, he must, with only 2 minutes of the match to go. But the big question is, who is he going to replace? Who's going to come off? It could be Jaspers, Hegel, or Schopenhauer. But it's Wittgenstein. Wittgenstein saw his auntie only last week. And here's Marx. Let's see if he can put some life into this German attack. Evidently not. What a shame. Well, now, with just over a minute left, the replay on Tuesday looks absolutely vital. There's Archimedes, and I think he's had an idea. Eureka! Archimedes out to Socrates. Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus. He beats Hegel. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates, here he is. Socrates has scored. The Greeks are going mad. The Greeks are going mad. Socrates scores from beautiful cross from Archimedes. The Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics. Kant, by the categorical imperative, is holding that ontologic exists only in the imagination, and Marx is claiming it was offside. But Confucius laughs them with a final whistle. It's all over. Germany, having trounced England's famous midfield trio, Bentham, Loganovs in the semi-final, have been beaten by the odd goal. And let's see it again. There it is. Socrates heads in, and Leibniz doesn't have a chance. And just look at those delighted Greeks. There they are, Chopper Sophocles, Empedocles of Acragas. What a game he had.
and Epicurus is there, and Socrates, the captain, who scored what was probably the most important goal of his career. Vocês viram que o Arquimedes fez diferença na história. A segunda parte é cheia de piadas sutis também. Primeiro, eles mostram Nietzsche levando o cartão amarelo. Por quê? Porque o Nietzsche é famoso por ter sido um filósofo que queixou muito o poder, escreveu um livro chamado O Anticristo, dizia que fazia filosofia marteladas, era um cara que está sempre questionando a lei. O fato de ele levar cartão amarelo é bem emblemático. Se ele estivesse jogando futebol, ele estaria o tempo todo desrespeitando as regras e sendo punido por isso. A outra piada que eles fazem, estou passando de novo para é a entrada do Karl Marx, que eles dizem, será que a entrada do Karl Marx vai mudar o panorama do jogo? E essa também é uma piada de quem estudou filosofia, porque quando o Marx apareceu no campo de futebol da filosofia, ele apareceu com uma tese que ficou muito famosa, dizendo assim, até agora a filosofia só está interpretando o mundo, está na hora de mudar o mundo. E foi assim que ele apareceu no cenário da filosofia. Quando o Monty Python anuncia que vai entrar o Marx, que ele está esquentando, que ele vai entrar, que talvez mude o jogo, e não muda, eles estão fazendo uma crítica ao Marx. Estão dizendo, ó, não mudou nada o mundo, ficou tudo a mesma coisa, é ineficaz, é inoperante. É uma crítica muito sutil a uma proposta diferente de ver a realidade. Eu pessoalmente discordo, mas eu vejo as sutilezas de todas essas piadas que estão acontecendo. Até que, finalmente, o Arquimedes tem uma ideia e eles trocam a bola, os alemães não fazem nada para evitar e rola o gol. Vocês repararam como que o gol é feito? É de quê? É um gol de cabeça. Isso também deve significar algo, eu também não sei, mas é estranho, sintomático que o gol tenha sido de cabeça. De qualquer maneira, é um vídeo muito legal, é um vídeo muito engraçado, mas que me incomoda profundamente, porque passa essa imagem que é difundida de que quando a gente pensa, a gente não age, e que para agir melhor, é melhor não pensar. Isso é muito comum, essa ideia de separação entre essas duas dimensões. Estamos muito acostumados a dizer, se você pensa demais, você acaba não fazendo nada. Se você pensa demais, você se preocupa. É melhor fazer e agir, seguir a intuição, o sentimento e por aí vai. E a ideia de que o pensamento é algo que nos afasta da vida. Ora, eu faço filosofia, entre outras coisas, para lutar contra esse tipo de imagem, esse tipo de crença, esse tipo de separação dessas dimensões, embora isso seja muito complicado, porque na vida cotidiana a gente vive trabalhando com essas divisões. Eu imagino, por exemplo, que vocês já devem ter dito para alguém, ou ouvido de alguém, que estão passando por um dilema, e que nesse dilema a razão diz uma coisa e o coração diz outra. Vocês já disseram isso, ouviram isso de alguém? Isso é uma frase muito comum. No entanto, ela é muito estranha, porque está supondo que na gente existe uma parte que pensa e que não tem sentimento nenhum, ela só pensa, faz cálculos e planos, só pensa nos efeitos, nos objetivos, nos sucessos, no lucro. E tem uma outra parte que é completamente estúpida, que só sente. Ela só é sentimento, ela só é coração, ela só quer realizar os seus desejos e não, em nenhuma maneira, se preocupa com os efeitos, com as consequências, com nada. São duas partes completamente diferentes, desconectadas e que estão em briga na gente. Aí a gente diz, estou num conflito dividido entre um pensamento insensível e um sentimento estúpido, que não pensa, como se fossem coisas desconectadas. É a mesma lógica de achar que pensar não é bom para agir, agir é melhor, a gente age melhor quando não pensa. E isso é uma coisa muito comum. Outra coisa muito comum é se eu digo, a gente lê uma frase do tipo assim, a dor é
é a amiga mais constante ou é a companheira mais constante da vida humana. Uma reação muito comum é você se perguntar, você está falando da dor física ou da dor psicológica? Como assim essas coisas estão separadas? De onde se tirou a ideia que tem um tipo de dor que só é físico, corporal, e tem um tipo de dor que só é psicológica, a dor de um coração quebrado, que só tem dor, braço quebrado, é só o braço que dói, e o dor do coração partido é só a alma que dói, como fossem duas dimensões completamente separadas. Como assim, quando a gente não sente dor? Como se a dor que a gente sente no braço também não doesse dentro da gente interiormente, e a dor que a gente tem de um coração partido, de um pé na bunda que a gente levou, não dói no corpo também. No entanto, na nossa vida cotidiana, essas dimensões são sempre pensadas de forma separada. Ora, isso que eu estou querendo chegar é que eu trabalho com outro modelo, outra imagem de filosofia, que quer ir para além dessas separações, dessas oposições, que no final das contas é uma que vai dizer assim: o cientista sabe e entende o mundo porque ele trabalha com a racionalidade. O artista, ele, por exemplo, principalmente um dançarino, ele faz coisas divertidas e bonitas, mas o que ele faz é só movimento corporal, não traz nenhuma produção de compreensão da realidade. Ou o artista faz uma música bonita que agrada os ouvidos, mas através disso a gente não entende nada sobre as coisas. Então, dentro dessa lógica, a arte tem a ver com o sentimento e com o corpo, e a ciência só com a racionalidade. Como a gente acha que a racionalidade é sempre melhor, a ciência é mais importante e a arte é uma dimensão inferior. Então, entende como que todas essas coisas estão associadas e conectadas? E o filósofo é uma figura pior ainda, porque é um cara que pensa muito, mas pensa demais, e o pensamento dele não produz coisa alguma. Então, não é um cara que sente, é só um cara que se confunde e confunde os outros. Ora, o que eu queria terminar essa primeira parte sobre filosofia é dizer: estou propondo um outro modelo da gente pensar a filosofia, que significa filosofia é uma atitude, não depende do título. A outra coisa, filosofia não é pensar puro, só ficar pensando sobre coisas e em oposto a ela estão os sentimentos, os afetos, as ações. A ideia é, a gente começa a filosofia quando a gente conjuga todas essas dimensões. E a gente tem consciência de que essas coisas todas estão conectadas. Mas isso é um desafio, isso dá trabalho. Por isso, no meu livro, é tentar fazer filosofia com arte e não através da arte. Através da arte é fácil, você usa um exemplo da pintura, do cinema, mas eu quero fazer fazendo parceria. É mais ou menos por aí que eu quero caminhar. E aí, só para dar uns exemplos de onde que eu acho que isso está em importância, dizer que essa piada do Monty Python é uma piada antiga. Aqui. Essa piada do Monty Python é uma piada antiga. Junto com o primeiro filósofo da história, já teve a primeira piada contra a filosofia. Quem sabe quem foi o primeiro filósofo da história? Que a gente sabe que existiu. Tales de Mileto. Muito bem. E a gente sabe pouca coisa dele. Ele dizia que a água era o princípio da realidade, uma coisa que a gente não vai discutir aqui, se levaria um semestre. Mas a outra coisa que a gente sabe é que ele estava um dia caminhando na rua, pensando e distraído, não prestou atenção no caminho dele, caiu num buraco e se arrebentou todo. E alguém que estava vendo riu e disse: é isso que dá ficar pensando demais. Você acaba caindo nos buracos e se arrebentando. O que o Monty Python fez com o jogo de futebol de filósofos é apenas um remix da primeira piada de filósofos que surgiu junto com o primeiro filósofo. Né? Pensar demais faz você não ver o que está acontecendo à sua volta. O que eu quero fazer é mostrar que, apesar de ter essa imagem, uma atitude inútil, incompetente, que não produz nada, que filosofia é um treco muito importante, mas ela não é ciência. E uma das pessoas que responde essa crítica do Monty Python é uma filósofa que eu gosto muito e que estudei bastante a obra, uma figura chamada Mafalda. Não sei se vocês conhecem. Uma grande pensadora. E isso aí é que eu imagino o que o Tales diria em resposta
ao Monty Python, e essa pessoa que riu. Estão vendo a Mafalda andando numa calçada, e vem uma galera fazendo um buraco na rua. Ela pergunta, procurando as raízes nacionais? E eles respondem, não, garota, um vazamento de gás. E ela diz, com aquela cara meio triste, decepcionada, como sempre, urgente não deixa tempo para o importante. Essa frase aí exprime qual é a importância da filosofia. A filosofia não está preocupada com o urgente. Com o urgente está preocupada a ciência. A ciência tem coisas urgentes para resolver. A gente tem que ter comida na mesa, tem que construir uma ponte para chegar do outro lado, remédio para curar a doença. Mas tem uma outra dimensão da vida que não é do urgente, do imediato, que, no entanto, é muito importante e que a gente só tem acesso quando a gente pensa de outro jeito. Exemplo do que é importante e não urgente. É se perguntar, por exemplo, qual é o papel da arte hoje em dia. Isso não é uma questão urgente, mas é uma questão importante, né? Ou se perguntar qual é o grau de liberdade que a gente pode ter no dia de hoje, com tanta tecnologia para cima e para baixo. Não é uma pergunta urgente. Pergunta urgente é quando que eu vou comprar um novo smartphone. Agora, pergunta importante é, a gente tem mais liberdade com essas novas formas de tecnologia ou a gente está sendo mais controlado por elas? Essa é uma pergunta importante. O que a filosofia faz é pensar, colocar questões sobre dimensões importantes que não necessariamente são urgentes. Um exemplo disso seria pensar, para terminar essa primeira parte, é difícil terminar essa primeira parte, é que vocês imaginaram uma pessoa caminhando por aqui. Imagine que esse aqui é um corredor e a gente vê pela janela alguém caminhando. E bem aqui em frente da janela, essa pessoa que estava vindo de lá para cá, ela de repente para, vira 180 graus e volta na direção contrária que ela veio. O que a gente pensaria dessa pessoa? O que aconteceu com ela? Ela estava vindo, de repente ela parou e voltou na direção oposta. O que pode ter acontecido? Pode ter esquecido alguma coisa, descobriu que estava no caminho errado, essas coisas acontecem. Agora, imagine se uma pessoa está vindo por aqui e bem em frente da gente, ela dá um giro de 360 graus e continua andando. O que a gente pensaria dessa pessoa? Que ela deu uma pirada. Agora, imagina uma pessoa que daqui parasse aqui e ficasse continuamente dando giro de 360 graus. Surtou completamente, vamos chamar a ambulância. Sabe por que a gente pensa isso? Oi? Podia ser. Sabe por que a gente pensa isso, em geral? Porque ir de um lado para o outro é um movimento que tem uma utilidade, uma função clara. Se eu descubro que estou no caminho errado e mudo para lá, para a direita, para a esquerda ou para trás, também é normal, é um movimento útil. Agora, girar 360 graus é um movimento sem utilidade na vida cotidiana. Toda vez que a gente vê alguém fazendo algo que é inútil, a gente acha que esse cara enlouqueceu, porque só faz sentido fazer coisas que têm utilidade. Estão entendendo onde que eu quero chegar? A filosofia e a arte são como giros de 360 graus, que para as outras pessoas que estão indo para algum lugar ou voltando de algum lugar, essas pessoas que estão girando 360 graus, elas enlouqueceram, porque elas estão fazendo um movimento que aparentemente não serve para nada, aparentemente é inútil. No entanto, tem uma importância o giro de 360 graus. E que tipo de importância pode ter um giro de 360 graus? Além de deixar a gente meio tonto, que é um efeito colateral. Alguém que... quem foi que falou que trabalha com dança? Alguém disse aí que trabalha com dança? Né? Na dança, não sei se já na dança salão, é muito comum fazer o giro 360 graus. É uma coisa, e é prazeroso. Na vida cotidiana, a gente não faz isso, porque na vida cotidiana a gente tem que fazer gestos úteis. O importante do giro 360 graus é que é uma espécie de parada que faz a gente ver o quê? Oi? Tudo que está à nossa volta, a gente descobre aonde a gente o quê? Aonde a gente está. Nem sempre a gente sabe aonde a gente está. A gente, às vezes, está indo para um determinado lugar e não está se dando conta de onde a gente está. Exemplo,
Aconteceu alguma vez na vida de vocês ficarem presos em engarrafamento? Já aconteceu isso alguma vez? Acontece? Aconteceu hoje? Olha, eu sempre dou esse exemplo que eu imagino que vai ser provavelmente a única coisa que vocês vão se lembrar daqui a 10 anos dessa aula, mas que é o seguinte: do ponto de vista de quem não fez um giro de 360 graus da filosofia, quando você está preso no engarrafamento, você liga para o professor, para a namorada ou para o chefe e diz: vou chegar atrasado no cinema, no trabalho, na aula, porque eu estou preso no engarrafamento. Do ponto de vista de alguém que fez um giro de 360 graus, simbolicamente, né? Não é subir no carro e ficar girando, não. Mas você tem consciência do lugar que você está, você tem que ligar para a namorada, para o chefe, para o professor e dizer: olha, vou chegar atrasado porque eu estou muito ocupado aqui com uma galera produzindo um engarrafamento. Não sei se vocês percebem a diferença, porque, em geral, a gente sempre pensa que o engarrafamento são os outros. O nosso carro é o único que tem direito de estar ali, né? Todos os outros estão atrapalhando o nosso caminho, por isso eu fiquei preso num treco que nada tem a ver comigo. Eu não faço parte desse negócio, eu não produzi, não sou eu. Né? Que é isso? Uma alienação, uma incompreensão sobre a sua posição no processo. Se você faz um giro 360 graus, significa dar uma parada, pensar: o que é isso aqui? Como que eu me insiro? Aí eu percebo: isso aqui é uma produção coletiva e eu estou ajudando a fazer. O meu carro faz parte desse processo. Se vocês substituírem engarrafamento por história, então a gente diria assim: nós não estamos na história, nós somos a história. Quer a gente queira, quer não, cada um em maior ou menor grau está ajudando, contribuindo a produzir isso. Mas a maioria das pessoas não tem essa noção, essa consciência do seu lugar. E acaba fazendo mais do que gostaria. Então, é essa que é a importância da filosofia, fazer giro 360 graus para você saber onde você está e repensar se é para aquele lugar mesmo que você quer ir. A ideia é mais ou menos assim: é impossível resolver o problema do engarrafamento enquanto todo mundo achar que o engarrafamento são os outros. Impossível. Nunca vai ser resolvido. Alguma chance, perspectiva do problema do engarrafamento ser resolvido quando as pessoas tiverem consciência de que elas são produtoras disso também. Não sei como. Aí como que vai resolver é uma outra coisa, não faz parte da filosofia. A filosofia só mostra: olha, seu lugar nessa história é tal e tal.